soldado no exército? São soldados que vão à guerra para atirar em outras pessoas e levar tiros. Não adianta tapar o sol com a peneira. Vamos preparar esse pessoal. Talvez um exemplo ainda melhor de um jogo de guerra ou gênero militar seja o Full Spectrum Warrior, da Pandemic Studios. Atenção, esquadrão. Preparar reconhecimento de terreno. Full Spectrum Warrior é um simulador de táticas de esquadrão de guerra, mas esse é um jogo em terceira pessoa onde você não faz o papel de nenhum personagem no game. Você comanda a ação como se fosse um jogo de estratégia em tempo real. Ao contrário de America's Army, este jogo foi criado a partir da colaboração entre uma empresa privada de videogame e um grupo de pesquisas governamental chamado Instituto para Tecnologias Criativas. O ICT é um instituto da Universidade do Sul da Califórnia para tecnologias criativas, um centro de pesquisas universitário financiado pelo Exército. O instituto, inaugurado em 1999 com uma verba de 45 milhões de dólares, foi projetado para levar as Forças Armadas aos jogos e os jogos às Forças Armadas. Foi uma maneira de criar um centro capaz de trazer o melhor do entretenimento, com dinheiro dos militares, para criar produtos que poderiam ser usados em ambos os setores. Embora o jogo Full Spectrum Warrior tenha sido lançado como um título comercial, ele havia sido concebido como um treinamento tático para soldados do exército. Depois foi adaptado para o uso em Singapura e no Reino Unido. O soldado do século XXI precisa conhecer muito mais do que a sua arma. Ele tem que conhecer os sistemas aos quais está integrado, saber se comunicar com os aviões teleguiados. Hoje em dia, ele faz parte de um sistema muito mais complicado. O Fort Benning, na Geórgia, tem um centro de treinamento em táticas de combate. Nele, os soldados treinam em simuladores avançados antes de entrar em situações reais de guerra. Nós trazemos os soldados para cá e eles entram em simuladores de realidade virtual para participar de operações de guerra e operações táticas de combate, tudo nesse centro. Tudo é bem parecido aos combates de uma guerra real. Ok, afaste-se, piloto, eu quero uma plataforma estável. Mas usar videogames para treinar e recrutar soldados não é exclusividade dos Estados Unidos. A simulação militar é hoje um fenômeno de alcance mundial. A verba militar da maioria dos países é muito menor do que a dos Estados Unidos, então eles não têm recursos para efetuar treinamentos terrestres reais. A maior parte do treinamento deles é virtual. Se um país pode bancar um avião de 10 ou 20 milhões de dólares, também pode bancar um simulador de voo virtual de 3 mil dólares. O treinamento de guerra virtual é utilizado em toda a Europa, na Austrália e no Sudeste Asiático. Empresas como a ITSA, uma aliança para simulação e treinamento internacional, trabalham com diferentes redes para simular conflitos de grande porte no mundo inteiro. Por exemplo, o exército norte-americano participou de guerras simuladas diversas vezes com Taiwan. Outros países, como Singapura e Indonésia, também participam de exercícios virtuais de guerra. Distância 675. Atenção, fogo! Hoje em dia, quando tentamos preparar as crianças para as guerras virtuais cada vez mais numerosas, não é coincidência que elas acabem jogando videogame. Vai ser exatamente assim que as guerras vão acontecer no futuro. Como o futuro das guerras está na interface dos sistemas de armas, vai parecer videogame, vai ter joysticks. Tudo vai ser eletrônico. Acho provável que as Forças Armadas já estejam com meio caminho andado. Essas crianças passaram 18 anos com estes controles nas mãos. Como poderíamos controlar nossos tanques de uma forma semelhante? Como os sistemas de comunicação poderiam ser controlados dessa forma? Eles estão tentando tirar proveito das habilidades que os jogadores desenvolveram ao longo de tantos anos jogando videogame. A potência desta nova tecnologia é inegável. Mas o que fazer com ela gera opiniões opostas. Há grandes benefícios na simulação de guerra. Obviamente, quando você se prepara para a pior das hipóteses, com antecedência se prepara melhor. O perigo é que, se as simulações ficarem boas demais, você corre o risco de confundir a representação com a vida real. Além da invasão de jogos projetados por militares depois do 11 de setembro, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o setor privado também está investindo neste gênero de game. Rápido! Ataquem! Ataque do inimigo na retaguarda! Eles dão uma visão reconfortante do terrorismo porque nesse tipo de jogo de guerra existe um inimigo claro.
Existe o objetivo claro de eliminar o inimigo. Quando ele é eliminado, você consegue impedir um determinado evento de acontecer. Os países que mais criticam a política externa norte-americana estão criando o soldado herói americano, enquanto as empresas americanas estão criando o soldado crítico, que não tem certeza se é herói, anti-herói, bandido ou mocinho. E nem sabe por que está lutando. Antes eu caçava terroristas. Agora sou um deles.